Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo certinho com vocês? Bom dia, Sara. E aí, Julia? Bom dia, Isa. Bom dia. Yasmin, bom dia. Bom, gente, bora lá então dar uma olhadinha em genética. Vamos conhecer um pouquinho a genética aqui, falar um pouquinho de genética, na verdade. Fechando então nossa preparação, depois velha revisão, é só fazer, né, uma revisão Enem, a partir de todo o conteúdo que a gente trabalhou. Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre as leis mendelianas, tá? Os padrões de herança genética. E a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é a gente conversar um pouquinho a respeito de algumas terminologias, né, que costumam ser cobradas aí nas provas, principalmente o Enem. O Enem gosta de cobrar, né, bastante questões mais conceituais, por assim dizer, né, comentar a respeito, mas quando cai alguma questão de cálculo, são questões de cálculo mais simples, mais simplórias, elas não exigem tanto como, por exemplo, uma prova da URGS, uma prova da PUC, enfim, um vestibular da vida, tá? Então, são coisas um pouco menos trabalhosas, mesmo porque vocês vão passar muito trabalho fazendo matemática. Então, eles não costumam botar uma matemática densa já para vocês ali quando aparece genética ali na prova de biologia, nas questões de biologia, né, ciências da natureza. Então, o primeiro conceito, então, que a gente vai entrar em questão aqui, justamente é o conceito de gene. Quando a gente fala de gene, ou pode aparecer o termo cistron, tá? É justamente uma unidade funcional de síntese proteica. Tá? Unidade funcional de síntese proteica, aí que vai ocupar um lugar específico no cromossomo. Tá? Esse lugar nos cromossomos a gente pode chamar de locus. Tá? Então, dado um determinado cromossomo, vou fazer um cromossominho aqui, tá? Ao longo desse cromossomo, que é uma fita de DNA, a gente vai encontrar vários locais, vários lugares, tá? Vários locus. E esses locus vão conter, então, né, o gene A, pode ter aqui um gene C, pode ter aqui o gene D, gene E, e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui são os locus, são o endereço, é o endereço onde os genes se encontram ao longo dos cromossomos. Tá? Genes alelos. O que seriam genes alelos? Genes alelos são justamente, né, versões. Eu gosto de falar que alelos são versões de um gene. Tá? Então, são versões de um gene. Então, dado um determinado locus gênico, vamos falar aqui do locus A, tá? Esse locus A. Dado o locus a gente pode ter diferentes versões desse locus A. Então, no locus A, eu posso ter uma versão dominante, e eu posso ter uma versão recessiva, né, desse gene. Tá? Então, eu posso ter diferenças quanto à forma, né, o alelo desse gene. Então, isso aqui são alelos, alelo dominante, alelo recessivo. Existem locus que têm mais do que 2 alelos, né, como o nosso locus I, que condiciona o nosso tipo sanguíneo. Então, tu tem o IA, o IB e o Izinho. Então, veja que eu tenho 3 versões, 3 alelos diferentes. Tá? Então, isso aqui a gente vai chamar até de locus polialélico. Tá?
Então, polialelia, tá? Que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Fenótipo, o que que é o fenótipo? Geralmente, lá na escolinha, quando a gente é pequenininho, os professores de ciências costumam dizer, fenótipo é aquilo que a gente vê. Só que, bom, não é bem assim, né? Porque tu não vê o teu tipo sanguíneo quando tu olha para uma hemácia, quando tu olha para o teu sangue. Tu não consegue ver, né? Tu vai ter que analisar quimicamente para descobrir, né, se o teu sangue é do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O. Então, tu não vê. Então, a definição de fenótipo é justamente uma característica morfofuncional que é condicionada, está ligada a aspectos genéticos e, olha ali, ambientais. Então, a gente costuma dizer que o fenótipo, tá, é justamente uma equação, igual, tá? Deixa eu repetir aqui. Então, o fenótipo vai ser justamente uma equação do genótipo mais fatores ambientais, tá? Aqui, prontinho. Tá? Então, fenótipo igual a genótipo mais fatores ambientais. Por quê? Porque fatores ambientais podem modificar a expressão de um gene, né? Então, tu pode ter um fenótipo diferente. Por exemplo, genotipicamente falando, segundo os estudos lá do meu pediatra, quando eu era pequenininho, etc., era para eu ter 1,80 m. Tá? Eu tenho 1,74 m. Tá? O que que aconteceu com esses 6 centímetros aí? Tá? Então, esses 6 centímetros eu não utilizei esses genes. Na verdade, o que aconteceu é que justamente fatores ambientais, né, estímulo, alimentação, o que for, né, não condicionaram ao manifestar plenamente a minha capacidade de desenvolvimento, que são condicionadas por alelos, por genes, certo? Então, genótipo. O que é um genótipo de um indivíduo? Quando a gente fala de genótipo, a gente está falando do conjunto de genes que constituem um indivíduo. Tá? Então, quando eu digo para vocês, o indivíduo ele é um dihíbrido. Tá? Então, ele é azão, azinho, bezão, bezinho. Isso aqui, ó, é o genótipo. Agora, se eu digo para vocês que o alelo azão condiciona ervilha amarela, a cor amarela, e o bezão condiciona, né, a forma lisa de uma ervilha, então isso aqui é o fenótipo, tá, de um indivíduo. Sor, por curiosidade, aquilo que dizem que musculação afeta o crescimento é verdade ou é boato? Boato, tá? É boato. Crianças a partir de 12 anos de idade podem praticar musculação sem problema nenhum, né, quanto a afetar o crescimento, tá? É boato. Obviamente, né? Uma criança, tu não vai botar um treino de um adulto para uma criança praticar, tá? Acredito que isso seja bem óbvio, tá? Mas não tem problema nenhum musculação para crianças, tá? Pode praticar sem problema nenhum. Fenocópia, tá? Fenocópia, o que vai ser a fenocópia? Fenocópia é um fenótipo, ou seja, uma manifestação morfofuncional produzida pelo, olha ali, ó, ambiente que simula o efeito de uma conhecida mutação, tá? Então, por exemplo, o que seria uma fenocópia? Não sei vocês aqui, meninas aqui normalmente, né? Mas os guris também fazem isso, né? Pintar o cabelo. Eu tenho cabelo escuro, aí tu vai lá e deixa o cabelo loiro, tá? Então tu tá simulando, tá? Tá simulando o efeito de um alelo diferente do que tu tem, né? De genes diferentes do que tu tem. Tu não tem os genes do cabelo loiro, tu tem os genes do cabelo castanho. E aí, no momento em que tu pinta, que é um fator ambiental, né, tu deixa o cabelo como se fosse
né, loiro. Então, isso é uma fenocópia, uma cópia de um fenótipo que não é o oriundo do teu genótipo, entenderam? Então, quando tu pinta o cabelo, né, quando faz uma plástica para modificar alguma estrutura do teu corpo, isso tudo são estímulos, né, são modificações ambientais, né, que simulam uma mutação, uma característica, um outro tipo de genótipo, tá, presente, né, na natureza. Tá? Outra fenocópia que a gente pode encontrar, daí uma questão de mutação, é justamente os tipos de diabetes, né? A gente tem a diabetes do tipo 1, então tem a diabetes 1 e tem a diabetes do tipo 2. Tá? A diabetes do tipo 2, tá, é o que a gente chama de imunorresistente. Imunorresistente. É aquela diabetes de quando a pessoa come de maneira descontrolada, né? E por excesso de açúcares, acaba ficando resistente à insulina. Imuno não, é insulino. Eu fiquei pensando em imuno. Não, não é imuno, é insulino. Tá? Insulino resistente. Tá? Insulino resistente. Já pessoas do diabetes do tipo 1, aí sim, é um problema imune, autoimune, então as células do sistema imunológico atacam as células do pâncreas e a pessoa não produz mais insulina, deixa de produzir insulina. É um problema genético, tá? Congênito. Então, nesse caso, a gente vai chamar pessoas com diabetes do tipo 1 insulino dependente. Insulino dependente. Tá? Então, a diabetes do tipo 2, que é de cunho ambiental, alimentação, acaba sendo uma fenocópia da diabetes do tipo 1, que é uma mutação. Entenderam? Bom, terminologias aqui, né? Quanto ao genótipo, tu pode dizer que o indivíduo é um homozigoto. Quando tu diz que o indivíduo é um homozigoto, tu está dizendo que ele é azão-azão ou azinho, azinho. Aqui é importante tu especificar, a questão vai especificar para vocês, tá? Todas essas informações, se o indivíduo é um homozigoto, eles têm que dizer que é um homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, porque só falar homozigoto não tem informação nenhuma, tá? Então, homozigoto, tu tem que dizer se ele é dominante ou se é recessivo, tá? Heterozigoto, hétero quer dizer diferente, então isso significa que o indivíduo é um azão-azinho, tá? É hétero, é diferente, tá? O alelo dominante, né, o que que significa dizer um alelo dominante? É um alelo cujo seu fenótipo, né, se manifesta em homozigose ou em heterozigose, tá? Ou seja, se o indivíduo for azão-azão, tem o fenótipo, se for azão-azinho, também tem o mesmo fenótipo. Tá? Já o alelo recessivo, esse aqui é o mais importante vocês lembrarem. Alelo recessivo, tá, é o alelo cujo fenótipo, tá, só se manifesta em homozigose. Tá? Então, o alelo recessivo só vai ter o seu fenótipo se manifestando se for azinho-azinho. Aí manifesta o fenótipo. E, por último, aqui, norma de reação. Norma de reação nada mais é do que todos os possíveis fenótipos, né, que podem aparecer, né, a partir de um determinado genótipo devido a influências do ambiente. A influências do ambiente. Então, a minha estatura, por exemplo, é uma norma de reação. Tá? É uma norma de reação. Por influência do meio, por influência do ambiente, o meu genótipo, que era um genótipo de 1,80 m, né, para dar um fenótipo de 1,80 m, manifestou um fenótipo, né, de 1,74 m. Tá bom? Isso é a norma de reação. É reação, tá? É a reação àquele genótipo a fatores ambientais. Tá? Primeira lei de Mendel, tá? Vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela justamente vai tratar, tá, das relações, das características que definem, né, os fatores que definem uma determinada característica.
E a primeira lei de Mendel, tá, ela justamente está baseada sobre os trabalhos de Mendel. O que Mendel fez nos seus trabalhos? Tá? Ele queria entender como, tá, as características dos indivíduos eram herdados pelos seus filhos. Então, ele observava que os filhos de um casal tinham traços tanto do pai como da mãe, né? As plantas, os animais, todos os seres vivos que têm reprodução sexuada, obviamente, né, possuem, né, características dos pais e das mães. Tá? Voltar ao slide? Sim, está aqui. Valeu, senhor, pode seguir. Então, olha só. Nisso aí, o que Mendel começou a fazer? Ele fez experimentos com várias plantas, né, diferentes tipos de plantas e até mesmo alguns insetos, tá? E nesses experimentos, né, os mais famosos justamente são os experimentos feitos com as ervilhas, tá? Então, o que ele verificou? Então, ele pegou ervilhas, tá? E ele criou linhagens puras, vamos dizer aqui linhagens parentais. Essas linhagens parentais eram ervilhas puras amarelas, tá? E ele tinha ervilhas puras verdes. Tá? Ele garantiu a pureza delas fazendo sucessivos processos de autofecundação. Ervilha amarela, ele ficava cruzando com ervilha amarela, ervilha amarela, ervilha amarela, ervilha amarela, durante várias gerações, para ter a certeza de que não tinha nenhum tipo de fator ou qualquer coisa que pudesse dar uma cor diferente. A mesma coisa ele fez para verde. Quando ele cruzou esses dois indivíduos, ele verificou que a F1, os filhos desses indivíduos, possuíam todos 100% da prole, eram ervilhas amarelas. Tá? Então, não interessa se ele cruzasse 200 indivíduos, 300 indivíduos aqui na parental, toda a prole deste cruzamento aqui dos parentais dava amarelo. E aí ele se questionou, bom, o que deve acontecer com a característica verde? Né? Será que ela desaparece? Será que ela é deletada? Né? O que vai acontecer? Para isso, o que ele fez? Ele promoveu autofecundação entre os indivíduos da F1. Então, ele cruzou os indivíduos da F1, tá? Cruzou esses indivíduos, e aí ele foi observar o que acontecia numa F2. E quando ele olhou, né, os resultados estatísticos da F2, ele observou que surgiam ervilhas amarelas, continuavam surgindo as ervilhas amarelas, mas reaparecia as ervilhas verdes. Tá? Elas ressurgiam. Né? Então, ele concluiu o quê? Que a característica amarela é dominante sobre a característica verde, ou melhor dizendo, o fator que condiciona a característica amarela é dominante sobre o fator que condiciona a característica verde. E nesse caso, tá, ele concluiu o seguinte: se esse indivíduo aqui é um amarelo puro, tá, e a condição amarelo é dominante sobre a verde, então eu tenho um indivíduo azão-azão. Esse aqui vai ser um indivíduo azinho-azinho. Na hora de produção dos gametas, esses gametas se separam, tá? Então, a gente tem, se eu tenho um indivíduo azão, quando ele faz a meiose, tá? Ele vai gerar justamente, volta, ele vai gerar justamente isso aqui, ó. Aqui. Vai gerar dois gametas do tipo azão. Se o indivíduo é azinho, quando faz a meiose, isso aqui é meiose, tá? Meiose. Quando ele faz a meiose, ele vai gerar gametas azinho e azinho.
Mas, e quando o indivíduo é azão-azinho? Quais são os gametas que ele vai produzir? Separa os gametas, porque na meiose existe a separação dos cromossomos homólogos, então ele tem 50% dos gametas são azão, os outros 50% dos gametas serão azinho. E é isso que acontece aqui, ó. Na F1, ele fez um cruzamento entre indivíduos heterozigóticos. E nesse processo, ele observou uma proporção de 3:1, tá? Então, digamos, se tivessem 400 sementes, 400 plantinhas, né, oriundas desse cruzamento, 300 plantinhas seriam, né, de ervilhas amarelas, né, e somente 100 seriam de ervilhas verdes, proporção de 3:1. Isso aqui a gente chama de proporção fenotípica, porque é do fenótipo. Fenotípica. Então, essa é a proporção fenotípica. Porém, nós temos aí uma proporção genotípica. E como é que eu descubro a proporção genotípica? Fazendo o quadro de Pinem. Então, aqui eu tenho o indivíduo número 1 e aqui eu tenho o indivíduo número 2. Coloco aqui, ó, os gametas do indivíduo número 1, que é o azão e o azinho. Coloco os gametas do indivíduo número 2, que é azão, azinho. E agora eu junto os gametas para ver as combinações possíveis. Tá? E o que eu descubro aqui? Bom, como o azão é o amarelo, esse aqui vai ser ervilha amarela, essa vai ser ervilha amarela, essa vai ser ervilha amarela. Então, vejam, 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Mas isso é o fenótipo. Já o genótipo, o que a gente vai observar aqui como uma proporção genotípica? Eu vou ter um azão-azão para 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho. Isso aqui é a proporção genotípica. Certinho, gente? É de boas aqui, né? Essa parte aí é bem tranquila, né? Então, primeira lei de Mendel, então, fala que as características dos indivíduos são condicionadas por pares de genes que, durante a formação dos gametas, os genes se separam, indo o gene do par para cada gameta, tá? Exatamente como eu demonstrei, né, aqui em cima para vocês. Tá? Existem alguns casos especiais da primeira lei de Mendel, que são as heranças suaves, né, ou as herança incompleta, tá? Então, nesse caso, são 2 tipos, é a codominância e a herança intermediária. Qual é a diferença entre elas? Na codominância, tá, a gente vai ter um par de alelos, tá? Então, não vou só voltar para vermelho aqui. Então, vamos ter um par de alelos que condiciona uma característica, só que como resultado, nós vamos ter aqui, ó, 3 fenótipos possíveis. Vejam que aqui eu só tenho 2 fenótipos possíveis, ou é amarelo, ou é verde, ou é liso, ou é rugoso, tá? Ou é assim, ou é assado. Aqui não vai acontecer isso. Aqui eu vou ter 3 fenótipos possíveis. Então, na codominância, digamos que eu tenho uma flor de pétalas vermelhas pura, tá? Então, essa é a geração parental. Eu tenho flores de pétalas amarelas pura. Quando eu cruzo essas duas, eu tenho uma flor, né? Isso aqui é F1, tá? Com pétalas vermelhas e amarelas ao mesmo tempo. Então, vejo que esse aqui é o terceiro fenótipo possível. Então, esse aqui é o primeiro fenótipo, segundo fenótipo, e esse aqui é um terceiro fenótipo possível. É o caso das vaquinhas malhadas, tá? Vaquinha malhada. É um caso de codominância, tá? Aqui presente. Tá? Tu apresenta os fenótipos parentais ao mesmo tempo, tá?
Exatamente, é um caso de codominância, tá? Então, se sai malhadinho, geralmente é codominância, tá? Uma relação de codominância. Feito, voltei. Tá, deu, obrigada, senhor. Eita. Então, herança intermediária, vejam o termo aqui, né? O termo é intermediário, tá? Prestem atenção no termo aqui, ó, intermediário. Então, olha só, eu tenho o mesmo cenário, é um par de alelos que condiciona uma característica com 3 fenótipos possíveis, mas olha só o detalhe do fenótipo, tá? O heterozigoto, tá? O indivíduo heterozigoto apresenta característica intermediária dos pais homozigóticos. Então, nesse exemplo, eu tenho uma flor de pétalas vermelhas, cruzo com uma flor de pétalas brancas, e aí eu tenho uma flor com pétalas rosas. Esse rosa é um intermediário entre o vermelho e o branco. Tá? Então, esse é um caso de herança intermediária. Tudo que for aspecto intermediário, vocês vão observar, né, uma relação bem clara desses aspectos intermediários. Então, vejam aqui um outro exemplo que eu posso dizer aqui para vocês, que foi questão até da URGS, né? Abóboras, elas podem ser redondas, e a gente pode ter abóboras que vão ser alongadas. Tá? Quando eu cruzo as redondas, tá, puras com alongadas puras, eu tenho uma F1 que vai ser oval. O oval não é um intermediário entre um redondo e um alongado? Sim, né? Oval, longa, tá? Redonda. Se eu cruzo um indivíduo preto com um indivíduo branco, e aí sai pelagem cinza, cinza não é uma cor intermediária? Sim, herança intermediária, tá? Então, sempre que aparecer essa característica intermediária, você... Aqui não tem decoreba, gente. Não tem decoreba. O nome já diz tudo, tá? Então, vocês vão ter que ter senso crítico de diferenciar, tá? Vocês precisam ter essa capacidade crítica de diferenciação. Alelos letais, tá? O que é o caso dos alelos letais? Os alelos letais são casos especiais quando um determinado alelo aparece em homozigose, é letal. O bebê nem se desenvolve, o embrião nem se desenvolve, tá? Nesse caso, tá? Então, vou deixar escrito aqui para vocês, tá? No caso de alelos letais, alelo letal, vírgula, quando em homozigose, o embrião não se desenvolve. Tá? Vejo que a palavra importante aqui, ó, é homozigose, tá? Homozigose. Tá? Tu tem que ter 2 cópias, tem que estar em dose dupla o referido alelo letal. E eles vão falar isso aí para vocês, tá? Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês é o gato Manx. Esse gatinho Manx, vejo que ele não tem rabo, tá? Aqui, ou o rabo é muito curtinho, tá? Então, ele não tem rabo. E tem uma outra característica desse bichinho aqui, tá? Esse bichinho é o que vira e volta aparece, tá? No TikTok, no WhatsApp, enfim, né? No Instagram, né? De gente dizendo, olha só, o meu gato cruzou com o coelho e os filhotes nasceram assim. Aí os filhotes nascem sem o rabinho, e esses gatinhos, eles, quando andam, eles andam pulando como se fossem coelhinhos,
Tá? Mas por que eles andam dessa forma? Porque essa mutação que gera o gato Manx, tá? É uma mutação que encurta o desenvolvimento da medula espinhal. Então, a medula espinhal deles é mais curta, por isso que não desenvolve o rabo. Tá? Além disso, esse encurtamento afeta os nervos das patinhas de trás. Então, eles não conseguem ter a mobilidade das patas de trás de maneira adequada. Aí, eles dão um jeitinho que dá para conseguir, né, se movimentar. No caso, é dando pulinhos. Tá? Então, é uma mutação e é uma mutação de alelo letal. Por quê? Quando esse alelo mutante aparece em homozigose, a medula não se desenvolve. E se não se desenvolve a medula, é letal. O embrião morre, já nos estágios iniciais de desenvolvimento. Tá? Ah, não, Marina, jura que tu acreditava que era um gato-elho? Não tem como o coelho cruzar com... Ah, bom, né? Não, mas não tem como o coelho, né, cruzar com gato, né? Mas é possível o coelho cruzar com gato ou é? Né? Não, não é possível. Tá? Não tem como, gente. Tá? Espécies diferentes não cruzam. Tá? Não gera prole. Ainda mais tão diferentes como um coelho e um gato. Tá? O coelho é um herbívoro, né? Um gato é um carnívoro. São até grupos bem diferentes, ordens diferentes. Né? Então, não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Seria a mesma coisa que dizer que um ser humano cruzar com um gorila, né, nasce um híbrido, né, um gorila humano, um humano gorila, né, um chipo humano, né, chimpanzé com humano, né, um manosé, né? Não existe essa possibilidade, tá? Então, o alelo letal é basicamente nascer sem os pulmões, um gene que impede o desenvolvimento e funcionalidade do ser. O alelo letal o alelo letal é letal quando em homozigose, tá? Quando ele aparece em dose única, aí ele condiciona uma determinada deficiência de desenvolvimento, tá? Então, digamos, tem um alelo letal que se aparece em dose dupla, tu não nasce os pulmões, não desenvolve os pulmões. Pô, é letal, né? Sem pulmões não tem como viver. Agora, se ele aparece em dose única, a pessoa nasce somente com um pulmão. É um exemplo, tá? Tem um outro exemplo em seres humanos que é a acondroplasia, que é o nanismo, tá? É um tipo de nanismo. A acondroplasia é uma relação de alelo letal. Professor, falando desse assunto, eu vejo um monte de vídeos de TikTok, sei lá, uma linguicinha cruzou com um labrador. Isso pode? Tem como? Sim, 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 tá? Cachorro é a mesma espécie. Tá? Cachorro é a mesma espécie. Tá? Não são espécies diferentes. Gente, fixa assim, ó, tá? Fixa assim. Mesma espécie pode cruzar. Espécies diferentes não cruzam, tá? Não gera prole fértil, tá? Não gera prole fértil. Vou cruzar um chihuahua com, sei lá, uma galinha, né? Não dá certo. Não vai nascer nada. Espécies diferentes não gera nada, tá? Vou cruzar um cachorro com gato, não dá. Tá? Não, espécies diferentes não cruzam, tá, gente? Isso aí é uma lei, a lei da natureza, lei biológica. Espécies diferentes não cruzam. Quer dizer, pode até cruzar, mas não gera prole fértil, tá? Não vai gerar prole fértil. Certinho? Bom, como é que a gente trabalha o caso dos alelos letais, tá? O trabalho dos alelos letais a gente trabalha da seguinte forma, tem um detalhezinho muito importante que a gente tem que levar em consideração. O que a gente sabe? Alelo letal, quando em homozigose, é letal, o embrião morre. Então, no caso do gato Manx, aqui, o alelo letal, a mutação, né, é uma mutação recessiva. Então, a gente tem o locus do gene M, tá? Locus M, e esse locus M eu tenho um alelo dominante e tenho um alelo recessivo. O alelo recessivo é o que condiciona a característica Manx, tá?
monks. Deixa eu só apagar aqui. Pronto, de novo. Monks. Tá? O Mzão aqui, tá? Nesse caso, não vai ter problema nenhum, tá? Então, quando aparece a homozigose aqui, beleza, se desenvolve todo o tubo polínico, tá? Então, Mzão, tá? Vai ser normal. Então, o que acontece nesse cruzamento? Se eu tenho dois gatos manx, tá? Cruzei dois gatinhos manx, Mzão, Mzinho, tá? Mzão, Mzinho. Quando eu cruzo esses dois gatos manx, tem como nascer gatinho normal? Tem, tá aqui, ó, gatinho normal. E nós vamos ter aqui dois manx, né? Esse aqui vai ser manx, esse aqui também vai ser manx. E esse Mzinho aqui, gente, esse Mzinho é letal. Lembra? Ó, alelo letal, em homozigose, o embrião não se desenvolve, não sobrevive. Então, tu risca isso aqui. Tu não pode contar. Então, se eu perguntar para vocês qual é a probabilidade de nascer um gatinho normal, tá? Então, vou botar aqui, ó. Probabilidade de nascer gato normal a partir deste cruzamento, então a minha resposta vai ser de 1/3. Ó, 1 de 3. Tu conta esse, 1, 2, 3. Isso aqui, o que morre, tu não conta, tá? Tu não pode contar. 1, 2, 3. É 1/3 para gato normal, tá? E qual a probabilidade de nascer gato manx? Vai ser de 2/3. Tá bom? Entenderam a brincadeira? A acondroplasia, tá? Outro exemplo aqui, ó. A acondroplasia, que é o nanismo. A acondroplasia é um alelo letal dominante, tá? É uma relação, então, alelo letal dominante. Então, nesse caso, se for azão, tá? Morre. Um casal com acondroplasia, então, eles só podem ser azinho, tá? Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança normal? Então, probabilidade de nascer, tá, um bebê, tá, normal, sem acondroplasia. Tá? Então, tu faz o cruzamento, tu faz um quadrinho de Pinet aqui, cruzando os pais. Tá? Então, azinho, junta os gametas primeiro, ok? Agora, tu já sabe que azão, tá? Então, ele morre, tá? Então, esse aqui tu não conta. Então, qual é o normal? O normal vai ser esse aqui. Então, o normal é de 1/3, tá? É de 1/3. Entenderam a brincadeira? Segunda lei de Mendel, tá? Na segunda lei de Mendel, o que está escrito nos dois As, morre, tá? Ficou parecendo um S aqui, né? Morre, tá? Foi? Então, olha só. Segunda lei de Mendel, galera. A segunda lei de Mendel nada mais é do que um desdobre da primeira lei de Mendel. Tá? É a primeira lei de Mendel, só que agora multiplicada por 2. Por isso que é a segunda lei de Mendel. E o que a segunda lei de Mendel diz? Que dois pares de alelos condicionam duas características independentes, segregam de maneira independente na hora da formação dos gametas. Então, a segunda lei de Mendel, tá? Ela vai tratar da lei da segregação independente
dos fatores que condicionam duas características independentes. Então, essa é a definição, né, da segunda lei de Mendel. Lei da segregação independente dos fatores que condicionam duas características independentes. Então, nesse caso, o que a gente pode estar falando? A gente viu lá das ervilhas, né, que o locus azão condiciona a ervilha amarela, né? Então, o locus A, o azão condiciona a ervilha amarela, e o azinho condiciona a ervilha verde. Mendel descobriu que o locus B condiciona ervilhas lisas, o Bzão, ervilhas lisas, e o Bzinho, ervilhas rugosas. Então, são duas características diferentes. Então, aqui a gente tem a forma, e aqui no locus A gente tem a cor. Então, forma e cor são duas características que segregam de maneira independente. Isso é a segunda lei de Mendel. Então, o fato de uma pessoa ter cabelos cacheados significa que ela vai ter olhos azuis? Obrigatoriamente? Sim ou não? O que vocês acham? Não, né? Não, exatamente. Não. Então, por que é não? Porque eles segregam de maneira independente. O gene da cor dos olhos é uma coisa, o gene da forma do cabelo é outra coisa. Tá? Então, eles segregam de maneira independente, é a palavra-chave aqui. Toda vez que aparecer o termo independente, é segunda lei de Mendel. Tá? Segregação independente, segunda lei de Mendel. Tá? Palavra-chave. Beleza? Entenderam? Entenderam a dica? Tá? Independente, segunda lei de Mendel. Tá? Então, tem tudo a ver com meiose, gente. Então, aqui na meiose, ó, o que acontece na meiose? Digamos que eu tenho o locus A e o locus B. Vejo que cada um dos alelos, tá? Tanto do locus A como do locus B, estão em cromossomos diferentes. Por isso que eles segregam de maneira independente. Eles estão em cromossomos diferentes. Tá? Na hora da meiose, a gente tem duas alternativas. A possibilidade número 1, aqui, que é eles alinharem de tal maneira que os azão fica junto com o bezão, né? E o azinho fica junto com o bezinho, então vai gerar gametas do tipo azão-bezão e gametas do tipo azinho-bezinho. A segunda possibilidade é justamente o azão ficar junto com o bezinho, formando o azão-bezinho, e o azinho ficar junto com o bezão, formando azinho-bezão. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Vejam que a probabilidade é de 25% para cada uma delas. 25, 25, 25, 25. Então, é a mesma probabilidade para todos. Então, nesse caso... Gente, o barulho está atrapalhando vocês. Dá para entender? Espera um pouquinho. O vizinho resolveu fazer uma obra. Então, gente, tá? Vocês entenderam a jogada aqui? Vou partir para o próximo slide, que daí a coisa fica melhor, né? Para vocês compreenderem. Tá? Então, vamos lá.
Dado dois indivíduos diíbridos, tá? Se eu falo dois indivíduos diíbridos, eles são azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Azão, azinho, bezão, bezinho, os dois. Tá? Então, vou botar aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Dado esses dois indivíduos, vamos cruzar eles aqui, azão, azinho, bezão, bezinho. Onde o gene A condiciona o azão, né? Condiciona o amarelo, o azinho condiciona a cor verde, o Bzão, a gente já viu, condiciona a lisa, e o Bzinho condiciona o rugosa, conforme a gente já tinha visto ali. Tá? Então, eu vou ter aqui, né, o azão é amarelo, tá? Azinho vai ser verde. Tá? Então, para ser amarelo, o indivíduo é azão-azão ou azão-azinho. Para ser verde, como é recessivo, só aparece em homozigose. A mesma coisa para o B. Bzão, ele diz ali que vai ser lisa, e o Bzinho diz que vai ser rugosa. Tá? Então, ele vai ser Bzão, Bzão é liso, ou Bzão, Bzinho. Tá? Então, Bzão, Bzinho. Rugosa vai ser Bzinho, Bzinho. Tá? Aí eu pergunto, qual é a distribuição fenotípica esperada desse cruzamento? Qual cruzamento? Esse aqui, tá? Do indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho versus azão, azinho, bezão, bezinho. Primeira pergunta, qual é a cor desses indivíduos aqui? Que cor que eles têm? Qual é a cor deles? Isso, tá? Amarelo. Vou escrever só uma vez, porque os dois são iguais, né? Amarelo e o quê? Qual é a forma? É liso ou é rugoso? Isso. Tá? Então, os dois são amarelos e lisos. Perfeito. Vamos cruzar eles? Vamos. Para eu fazer esse cruzamento, o que, que eu tenho que fazer? Tá? Que é o indivíduo número 1 e o indivíduo número 2. Eu preciso formar os gametas desses indivíduos aqui. Como é que eu formo os gametas do indivíduo? Fazendo meiose. Tá? Na hora de fazer a meiose, tem um sistema aqui para vocês não precisarem fazer aquele desenho, esse desenho todo aqui, ó, desse slide anterior aqui, ó. Tá? Não preciso fazer todo esse desenho. Isso aqui era só para ilustrar que a meiose está envolvida. Tá? Tu faz o seguinte, tá? Olha lá, tu vai pegar, tá? O primeiro, tá? Vou pegar um indivíduo aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Pega esse primeiro par e faz assim, ó. Põe um azão aqui e um azinho aqui embaixo. E abre duas flechinhas, assim. E agora, tu pega o segundo par e complementa aqui, ó. Põe um bezão aqui, um bezinho aqui. E agora, repete, né? É só bezão e bezinho. E agora tu conclui, faz a conclusão. Como é que tu faz a conclusão? Pega o azão em direção ao bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Então, esses aqui são os gametas, tá? Produzidos. Entenderam a brincadeira? Entenderam como se faz? Não interessa qual vai ser as letras que eles botarem aqui para ti, tá? A jogada vai ser sempre a mesma. Ficou alguma dúvida, gente? Bom, olha só. A gente então descobriu quais são os gametas produzidos por esses indivíduos, tá? Eu não vou fazer do segundo indivíduo porque eles são iguais, né? Se eles são iguais, não precisa por que fazer do outro, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, indivíduo número 1, indivíduo número 2. O indivíduo número 1, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Coloquei os gametas produzidos por ele. O indivíduo número 2 é igual, então, só vou repetir. Ok?
E agora, o que eu faço? Agora tu junta. Tá? Tu junta. Só que tu não vai fazer assim, ó. Não é para fazer assim, tá? Não faz assim. Organiza as coisas. Deixa as coisas organizadinhas. De que maneira? Tá? Dessa maneira. Ó. Viu? Põe o A junto com A e o B junto com B. E faz isso para todo mundo, ó. Azão, azão, Bzinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezão, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Foi? Agora eu quero saber a proporção fenotípica, tá? Proporção fenotípica. Entenderam como é que eu fiz o quadro aqui? Alguém ficou com dúvida? Não? De boa? Ok. Por que que eu botei todos os tipos de genes? Porque que eu tenho que cruzar. Eu tenho que cruzar eles. Tá? Eu tenho que cruzar, eu tenho que ver todas as possibilidades possíveis. Eu estou vendo todas as possibilidades. Mas quando ele fala nessa distribuição fenotípica, a gente já pode associar que a gente tem que fazer o quadro grande assim e botar todos os genes que podem vir a surgir, né? Isso é uma das formas de se fazer. Tá? Depois eu vou explicar uma forma resumida, tá? Disso aqui que vai facilitar a vida. Mas primeiro tu tem que dominar o básico. Esse é o básico, é a base de tudo. Tá? É exatamente isso. Tá? Depois eu faço um outro exemplo. Tá? Aqui. Tá? Depois eu faço um outro exemplo para vocês, tá bom? Com um indivíduo diferente do outro, tá bom? Mas aqui, ó, se eu cruzei dois indivíduos de híbridos, vamos voltar para esse exemplo. Eu quero saber qual é a proporção fenotípica. Quando eu pergunto a proporção fenotípica, eu quero saber quais são os fenótipos que aparecem e qual é a chance desses fenótipos aparecerem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver o fenótipo de cada um deles. Cada um desses aqui tem 16, não tem? O total aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, tá? Então, tem 16 possibilidades aqui dentro, ó. São 16 possibilidades aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, azão, azão, bezão, bezão, ele é o quê? Qual é a cor e qual é a forma? Qual é a cor e qual é a forma desse primeiro aqui? Isso, vou botar a L, amarelo e liso. Sim? Todo mundo entendeu? Aqui, ó. Esse aqui, qual é a cor e a forma? Não é amarelo e liso? Esse aqui, amarelo, liso, amarelo, liso, amarelo, liso, amarelo e, opa, ó, bezinho, bezinho é rugoso. Então, amarelo e rugoso, amarelo, liso, amarelo, rugoso, amarelo, liso, amarelo, liso. Esse aqui, ó, azinho, azinho, é o quê? Opa, azinho, azinho é verde. Então, verde, liso, amarelo, rugoso,
amarelo liso, verde liso e verde rugoso. E agora eu pergunto para vocês, quantos amarelos e lisos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, aqui eu botei rugoso, isso aqui é liso. Tá? 8. Esse aqui eu botei errado. Ó. Pronto. 8, 9. Tá? Então, 9. Tá? Então, eu tenho 9 amarelos e lisos. Então, 9 de 16 é amarelo e liso. Quantos são amarelo e rugoso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 1, né? Aqui eu tenho 2, tá? E aqui eu tenho 3, tá? Então, 3 sobre 16, que são amarelos rugosos, tá? Quantos são verdes e lisos? Então, verde, liso, 1, né? 2, 3. 3 sobre 16 são verdes e lisos. E verde rugoso é o último que sobrou, né? 1 sobre 16. Vai ser verde rugoso. Tá? Então, essa é a distribuição que a gente tem. Tá? Essa é a proporção fenotípica. 9 sobre 16, 9 de 16 é amarelo e liso, 3 de 16 é amarelo rugoso, 3 de 16 é verde liso e 1 sobre 16 é verde rugoso. Tá? A gente costuma resumir 9, 3, 3, 1. Isso aqui é uma forma resumida, né, que pode aparecer ali para vocês. É a proporção fenotípica quando tu cruza 2 diíbridos na segunda lei de Mendel. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Aqui eu vou ter azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Esse aqui vai ser azinho, azinho, bezão alguma coisa. E esse é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Entenderam a brincadeira? Sim. Ó. Se quiserem, dá um print aqui que eu vou apagar, tá, essas anotações. Tá? Dá um print que eu vou apagar essas anotações para fazer um segundo exemplo aqui para vocês. Tá? Me avisa quando alguém tiver dado o print ali. Tá? Ou depois vocês podem ver, né? A anotação na aula vai ficar gravada de qualquer jeito. Tá? Feito? Tá. Vou apagar tudo. Vamos pensar agora o seguinte, tá? Não temos mais os indivíduos de híbridos, tá? Esquece esse comando aqui, tá? Não, a gente não vai usar esse comando. Mas eu vou dizer que eu cruzei aqui, ó, o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, com o indivíduo que é azão, azão, né? Bezão, bezinho. A mesma regra, tá? Então, o azão, ele é amarelo, tá? O azinho vai ser verde, o bezão vai ser liso, bezinho vai ser rugoso. Tá? E agora eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade? A pergunta é, qual a chance de termos ervilhas amarelas e rugosas? Tá? Qual é a chance de termos ervilhas amarelas e rugosas? Como é que eu vou fazer o cruzamento disso aqui? Tá? Tenho que fazer os gametas desse primeiro indivíduo. Então, faço aquela brincadeira. Então, o primeiro indivíduo aqui, ó. Ponho o azão aqui, o azinho aqui. Abro as flechinhas. Vou repetir. Então, ponho bezão, bezinho, bezão, bezinho. E agora, eu tenho azão, bezão. Eu tenho azão, bezinho. Eu tenho
Azinho, Bzão, e tenho Azinho, Bzinho. Então, esses são os gametas do indivíduo número 1. Tá? Então, quadro de Pinet, indivíduo número 1, indivíduo número 2. Então, põe aqui os gametas do indivíduo número 1. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Agora, eu vou fazer os gametas do indivíduo número 2. Tá? Então, o indivíduo número 2, ele é azão, azão. Então, põe aqui o azão, azão. Abra flechinha. Bzão, Bzinho. Então, olha só. Aqui, ele é azão, Bzão, azão, Bzinho. Aqui, ele vai ser azão, Bzão e azão, Bzinho. Certo. Melhor. Pronto. Gente, isso aqui, ó, não é igual a esse aqui? É. Então, ele produziu gametas azão, Bzão e produziu gametas do tipo azão, Bzinho. Tá? Então, são esses os gametas que ele produz, indivíduo número 2. Então, azão, Bzão e azão, Bzinho. E isso aqui, preciso preencher? Não, isso aqui tu não precisa preencher. Tá? Porque o indivíduo número 2 só produz esses dois tipos de gametas. Tá? É só esses dois tipos. Então, agora eu junto. Azão, azão, Bzão, Bzão. Né? Azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azão, Bzão, Bzinho. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. E azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Eu quero amarela e rugosa. Para ser amarela e rugosa, então ele tem que ser azão alguma coisa. Para ser rugoso, tem que ser Bzinho, Bzinho. É isso que eu estou buscando. Tá? Então, quem é que entra nessa minha conformação? Esse aqui entra e este aqui entra na minha conformação, certo? Então, eu tenho 2 de quanto total aqui? Eu tenho 2 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 de 8. Aí eu posso simplificar isso aqui dizendo que é 1/4 ou 25%. Entenderam? Alguém ficou com dúvida aqui nessa parte? Não pegou? O que que tu não pegou? Qual foi tua dúvida? Hã? Qual parte de cima? Ah, não, não vai. Tá. O número 2 não são os gametas. Isso aqui, ó, nessa parte de cima não são os gametas do indivíduo número 2. Esse aqui é o indivíduo número 2, esse aqui é o indivíduo número 1. São os gametas do indivíduo número 2, sim? Beleza. Quais são os gametas que ele produz? Entendeu? Quais são os gametas que ele vai produzir?
Não, esse é o genótipo. Tá aqui, ó. Gente, vocês não entenderam esse meu esquema aqui de produção dos gametas? Ah, entenderam? Foi? Ah, agora foi. Ah, pois é. A pessoa que estava com dúvida estava com as imagens da galera da aula e bem em cima no cantinho da tela. Aí não tinha visto a minha anotação no canto, tá? Agora está resolvido. Acontece, acontece, acontece. Ah, entendeu agora? Qual segunda etapa? Qual segunda etapa que tu disse? Ué, mas tu acabou de me responder. Ah, eu preciso cruzar os dois indivíduos. Quando vou cruzar dois indivíduos, eu preciso saber quais são os gametas que eles vão produzir, para poder juntar todas as possibilidades desses gametas. Eu preciso juntar todas as possibilidades possíveis. Então, eu preciso descobrir quais são os gametas do indivíduo número 1 e quais são os gametas do indivíduo número 2, para poder juntar eles no quadro. Esse quadro serve para a gente juntar todas as possibilidades. Ah, não sei se eu estou entendendo a dúvida. Vamos tentar aqui de novo. Aí. Eu tenho um indivíduo número 1, que é azão, azinho, bezão, bezinho. Eu tenho um indivíduo número 2, que é azão, azão, bezão, bezinho. Quais são os gametas produzidos do indivíduo número 1? Os gametas produzidos pelo indivíduo número 1 serão bezão, bezinho, bezão, bezinho. Então, eu tenho azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho, tá? Esses são os gametas produzidos pelo indivíduo número 1, entendeu? Vai me dizendo sim ou não, tá? Quais são os gametas produzidos pelo indivíduo número 2? Faz o mesmo esquema. Eu tenho gametas do tipo azão, bezão, azão, bezinho, azão, bezão e azão, bezinho. Sim? Concorda comigo que esses dois são iguais? Sim? E esses aqui são iguais. Perfeito. Então, esse indivíduo número 2 produz esses dois tipos de gametas. São diferentes? Não são diferentes? Então, aí a minha pergunta foi, qual é a chance de ter nascido amarelo e rugoso, né? Ah.
Então, eu quero saber as diferenças, né? Eu quero saber o cruzamento. Então, eu tenho que juntar todos os gametas, tá? Tenho que juntar os gametas dos dois indivíduos. Tá bom, gente? Esse quadro aqui serve para quê? Serve para a gente ver quais são as possibilidades possíveis. Quais são todas as possibilidades do cruzamento entre esses dois indivíduos. Essas são todas as possibilidades possíveis. Entendeu agora? Show. Pior que temos pouco tempo. Bom, não vai dar para ver tudo. Eu vou trabalhar um outro conceito aqui com vocês, que vai ser o seguinte. Deixa eu só voltar um pouquinho nesse slide aqui da primeira lei, para trabalhar o seguinte com vocês. Olha só, tá? Vamos pensar o seguinte caso, tá? Digamos que eu fale para vocês sobre o albinismo, tá? Albinismo. Eu digo para vocês que o albinismo é uma característica recessiva, tá? Ela é condicionada por um alelo recessivo, tá? Ou seja, pessoas que são albinas, elas são azinho, azinho, tá? E aí, eu conto a seguinte história para vocês, tá? Eu tenho um determinado casal, tá? Aqui eles, que eles não são albinos, tá? Eles não são albinos, tá? Porém, tá? O pai deste homem aqui, ele é albino, tá? E aqui, né, a gente vai ter a mãe dessa mulher albina. Tá? E aí eles estão preocupados. Eles chegaram até vocês e perguntaram: a gente queria ter, né, uma menina e estamos preocupados se vai ser albina ou se não vai ser albina. Qual a chance de a gente ter uma menina albina? Então, a pergunta que eles fazem para a gente é: qual a chance do casal ter uma menina albina? Tá? Então, como é que a gente vai calcular a chance de nascer uma menina e essa menina ainda ser albina? Como é que a gente chega no valor, né, na chance? Da seguinte forma. A primeira pergunta: menino, né, menina. O que condiciona ser menino ou menina, geneticamente falando, é justamente os meninos são XY e as fêmeas da nossa espécie são XX. Se tu faz um quadro de Punnett no cruzamento de um casal, aqui está a mulher, aqui está o homem, tu cruza, tá aqui. Qual a chance de nascer menina? A chance de nascer menina é de 1/2. Qual a chance de nascer meninos? A chance de nascer meninos é de 1/2. 50% para cada um. Ok até aqui? Tem 50% de chance. Ou nasce menino ou nasce menina. 50 para cada lado. Tá? É uma moeda.
Tá? 50% de chance para cada lado, 1,5 para cada um. Beleza. Então, esse casal quer saber qual é a chance de ser menina. Ok, a gente já sabe que é 50%, 1,5. Mas agora vem a segunda pergunta. E a chance de ser albina? Então, menina e albina, tá? Nessa história. Então, a gente tem que saber qual é o genótipo desse casal aqui, tá? Que a gente está cruzando. Então, a gente sabe que o pai dele é albino. A mãe não é albina. Tá? Nessa mulher, a gente sabe que o pai não é albino, mas a mãe é albina. Eles não são albinos. Se eles não são albinos, isso quer dizer que eles são azão alguma coisa, e essa mulher é azão alguma coisa. Só que agora eu sei o que eles são, o genótipo deles, por quê? Porque o pai desse cara só pode doar azinho para os seus gametas. Todos os seus gametas terão azinho, então ele vai receber esse azinho do pai dele. Essa mulher aqui vai receber somente azinhos da mãe dela. Então, azinho. Então, esse casal é um cruzamento de azão-azinho versus azão-azinho. Então, aqui a gente tem macho, fêmea. Ele é azão-azinho, ela vai ser azão-azinho. Agora a gente junta os dois. Azinho, azinho. Quem é albino nessa história? Quem é albino é esse aqui, ó. Isso aqui é 1/4. Tá? 1/4. Então, a gente vai fazer a regra do E, tá? Regra do E. Como eles querem saber qual a chance de nascer menina e albina, tá? Então, eu vou multiplicar a chance de nascer menina, 1,5, vezes a chance dessa menina ser albina, 1/4. E isso aqui vai me dar justamente 1/8. Tá? Essa aqui é a resposta. Entenderam? Sempre que uma questão falar tal coisa e tal coisa, assim e assado, tu multiplica as probabilidades independentes uma das outras. Entenderam a brincadeira? Sim. Beleza. Tá? Então, galera, passou voando essa nossa genética aqui, consegui trabalhar a primeira e a segunda lei de Mendel aqui com vocês. Né? Se fosse ou, seria soma. Sim, aí a ou seria soma, mas não se preocupem com a regra do ou, tá? Muito pouco provável que o Enem venha cobrar alguma coisa do ou, tá? Nem a URGS cobra, tá? Nem a URGS cobra, tá? Faz muitos, mas muitos anos mesmo que ela não cobra a regra do ou. Tá? Geralmente a regra do E, tá? O ou é quando é excludente, um exclui o outro, tá? Ou é isso ou é aquilo. Então, um está excluindo o outro. Tá? Mas aqui na regra do E, tu soma. Soma não, né? Tu multiplica as probabilidades dos dois. Tá? Então, gente, vamos encerrando por aqui. Passou voando o nosso tempinho. Tá? Então, nosso próximo encontro, a gente vai fazer uma revisão dos principais conteúdos. Tá? Não se preocupem com genética no Enem. Tá? Sério mesmo, não se preocupem com genética no Enem. Tá? É bem difícil aparecer alguma coisa. Tá? E a gente daí parte para revisão aí, só relembrar, tirar o pó, né, dos conteúdos aí que a gente viu ao longo do ano nos nossos próximos encontros, tá? Deixo aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês, tenha uma ótima semana para todo mundo e se cuide. Valeu, Valeu, galera. bom feriado. Valeu.